ele fez da igreja o quê? Cabeça e não cauda. Daniel, o profeta, o maior, né? Categoria dos profetas maiores ainda. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 15. Daniel 3, 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Então respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E os aspectos do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo, ajuntando-se aos satrapas e aos prefeitos e aos presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre seus corpos, nem só um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Até aí. Querido, essa é uma história linda, interessantíssima, e eu já preguei essa mensagem
numa igreja pentecostal, e eu quase não terminei de ler esse texto, e o povo estava sapateando, dando glória a Deus, e louvando o Senhor, dando piruleta, correndo por cima dos bancos, e a coisa estava pegando fogo. E eu me animei muito e comecei a falar: olha, a sua vida, você não pode temer o fogo, você não pode ter medo da fornalha, enfim, ver aquele avivamento. Mas depois, ao longo dos anos, eu comecei a estudar e a perceber que, na realidade, Deus, ele nos livra do fogo. Amém? Ele nos livra. Mas tem uma coisa interessante. Deus também quer levar a gente para o fogo. Amém? Deus quer, é necessário. Existe um versículo na Bíblia que eu me escandalizei quando eu li, onde fala que o Senhor Deus se alegrou. Ele se alegrou. Se eu não me engano, Isaías diz isso. De ver o filho dele sendo crucificado. Ou seja, a cruz, aquele sacrifício, trouxe uma alegria ao Senhor. E uma alegria no bom sentido, porque o Senhor sabia que alguém ia conseguir viver e praticar a sua lei e a sua vontade ao ponto de gerar uma grande família, ao ponto de abrir-se um precedente, de abrir um caminho, de abrir uma porta para que muitas pessoas que adentrassem ou que entrassem por aquela porta, eles poderiam serem mudados e tocados pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ele estava sendo preparado para o seu ministério, o Senhor Jesus ficou 30 anos nessa terra, praticamente escondido, com uma aparição possível aos seus 12 anos, quando ele foi levado no templo, e lá ele ensinou então os senhores, os doutores da lei, né? Depois disso, Jesus ficou 30 anos escondido. E quando Jesus apareceu, ou seja, na sua primeira aparição, ele aparece no Jordão, está João Batista batizando, e então vem uma pomba sobre Jesus. Jesus vai falar com João Batista: me batiza. João Batista disse: olha, eu, pelo amor de Deus, eu não sou digno de desatar a sua sandália, eu preciso ser batizado. Jesus diz: não, cumpra o que tem que cumprir. Então, João Batista batiza Jesus, vem a pomba, a voz abre do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você sabe o próximo passo depois dali? Deserto. Acabou de ser batizado, ou seja, manifestou o ministério público de Jesus. Aquela mesma pombinha que sentou sobre ele, que todo mundo falou, essa mesma pombinha falou: agora, amigão, vem comigo para o deserto. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi levado ao deserto e teve um objetivo dele ser levado ao deserto. Quem se lembra? Mateus 4, Lucas 4. E o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi levado para o deserto, e lá no deserto ainda foi dizer assim: você vai encarar, amigão, você vai encarar Satanás. E você vai ser testado, e você terá que ser aprovado. Então o Senhor Jesus foi para o deserto. Em Mateus parece a seguinte expressão: em Mateus parece assim. Parece que o Senhor Jesus ficou 40 dias sentado num lugar. Eu tive o prazer de ir a Israel e ver o monte onde possivelmente Jesus jejuou, e aonde possivelmente estão as pedras que foram oferecidas por Satanás a Jesus.
e todas essas coisas interessantes tem em Israel, que não passa de um comércio, mas está lá. E dá a entender que Jesus estava numa caverna, né, lá sentado, naquela caverna, 40 dias. E depois, quando deu os 40 dias, apareceu o diabo. E aí o diabo vem com as propostas, as propostas que são para o nosso ventre, as propostas para que ele queira coisas do seu próprio interesse, ou seja, tentando tirar Jesus do chamado dele, que era, de novo, religar o homem com Deus, que era um chamado de abrir mão da sua própria vida, era um chamado de abrir mão dele mesmo, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Então vem a história, está aqui essas pedras, você pode transformar em pão. Jesus nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Se você pular daqui, foi levado no pináculo do templo, se você pular daqui, né, o Senhor dará ordem aos seus anjos, os seus homens, falou, não tentarás o Senhor teu Deus, né, leva no monte alto, mostra todas as nações da terra, e diz, se você se prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Jesus, somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirá. Parece que só só isso aconteceu, mas quando você vai ler Marcos, no capítulo 1 ainda, você vai ver que Marcos diz o seguinte, e todos os dias o diabo tentava Jesus. Todos os dias o diabo ia e oferecia coisas a Jesus. Todos os dias, né? E estava lá as bestas feras, e estava tudo lá, aquele ambiente não é um ambiente de sossego. Quem pensa que deserto é um ambiente de sossego, não é ambiente de sossego. Deserto é um ambiente onde nós vencemos a nossa carne. É um ambiente onde nós vencemos as nossas vontades erradas. É um ambiente onde nós somos afligidos pela própria concupiscência que está no nosso coração. E essa concupiscência ela é retirada de dentro de nós por causa da obediência àquilo. Então, não pense você que é fácil atravessar deserto. É difícil. Agora, não pense você que você não vai passar por deserto. Uma das coisas mais erradas, um dos convites mais errados do evangelho de hoje, da pregação do evangelho de hoje, é o seguinte, vem que todos os seus problemas estão acabados, você não tem mais problema, você vai viver um mar de rosa, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, você vai ter isso, e as pessoas entram e descobrem que não é bem assim, tem um inimigo astuto querendo devorar, tem um monte de situações que precisam vencer, tem um monte de dificuldade que nós precisamos atravessar, né? Não é mamão com açúcar o evangelho. Jesus nunca disse que seria fácil, muito pelo contrário, disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo, né? A gente acha que tomar uma decisão com Jesus, olha, eu vou servir a Jesus, eu vou ser um ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu vou pregar o Evangelho, tudo isso é muito bonito. Quando eu pensei isso dentro de mim, eu vou ser um ministro do Evangelho, agora eu sou crente, agora o diabo está debaixo do meu pé, agora eu sou mais que vencedor, parece tudo bonito, né? Mas Paulo tomou pedrada. Hoje os apóstolos de hoje recebem a chave da cidade. Chegou numa cidade, junto uma meia dúzia de políticos, fica aquela babação em volta deles, não sei o que, toma a chave da cidade, bom agora, a cidade é do Senhor Jesus, e não sei o que nada, a cidade é dos apóstolos, não é do Senhor Jesus. Naquele tempo, Paulo chegava numa cidade, sabe o que acontecia? Ele manifestava o reino de Deus e as pessoas apedrejavam ele. Ele apanhava de vara, apanhava de açoite, não era brincadeira. Quando você assumia o evangelho, você dizia, eu agora pertenço ao Senhor Jesus, você perdia todos os seus bens. Você dizia, eu sou de Jesus agora, e você era afrontado, e você era resistido. É um evangelho diferente do de hoje. Um pouco diferente do de hoje. Então,
Nós estamos falando três moços bonitos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, hebreus, de uma cultura, olha, não se dobre a outro Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, não se dobre a outro Deus, amém? Agora tem uma consequência por não se dobrar a outro Deus, tem uma resistência, Ser crente não é brincadeira, não é mamão com açúcar, não. Eu não estou aqui desanimando, muito pelo contrário, eu estou te animando. Para nós sermos crentes, nós temos que ser revestidos do poder do alto, e nós temos que resistir ao inferno, né? Vai ter uma resistência, vai vir algo tentar nos parar. Então aqueles moços bonitos estavam lá, daí foram criados lá na cultura dos egípcios, do faraó, não aceitaram aquela cultura, não aceitaram aquilo, e aí começou o preço, começou a ficar difícil. O faraó disse assim, bom, eu te dei bastante coisa, até agora foi mamata para vocês, mas agora é o seguinte, agora a questão é espiritual. Vocês vão ter que se vender. E aí foi a hora do confronto, né? Está lá os 3 meninos na frente do faraó. O faraó falou o seguinte, você está vendo aquela estátua lá? Quando tocar as buzinas, quando tocar qualquer instrumento, quando esses instrumentos tocarem, todo mundo se prostrem para aquela estátua lá. Então aqueles meninos disseram, muito bem, faraó, nós não vamos nos prostrar não. Então fala, como é que é? Vocês não vão se prostrar? Não, nós não vamos nos prostrar. Querido, nós estamos na vida de hoje, e é apresentado no dia a dia, cada dia é apresentado para nós, se prostra diante disso. Se você não se prostrar diante disso, você vai ser o diferente. Se você não se prostrar diante disso, você vai ser o perseguido. Se você não se prostrar diante disso, vai acontecer isso, vai acontecer... Essa é a proposta, é igualzinha. O Nabucodonosor chamou os 3 e disse o seguinte, se vocês não se prostrarem, tem uma fornalha de fogo esperando a qualquer um. Quando soar a buzina, tem que se prostrar. Se não se prostrar, vai ser jogado dentro dessa fornalha. Vai ser jogado. E Deus não livrou, Deus não foi lá e não moveu o coração do faraó. E o faraó viu que os 3 eram bonitinhos e falou, não, vocês não vão, pô. Não vai. Se você quiser viver uma vida com Deus, se você quiser viver uma vida na presença com Deus, vai ser difícil. Vai ser difícil. Amém? Não é fácil, querido, não mentir mais. Não é fácil não enganar mais. Não é fácil amar aqueles que te aborrecem. Não é fácil perdoar, não. Não é fácil enquanto todo mundo está olhando para você ironicamente e você ter que ter um coração puro diante de Deus. Não é fácil, não. E a Bíblia não vai te livrar disso. O Senhor não vai te livrar disso. O Senhor vai te dar graça para suportar e vencer tudo isso. Amém? Então não pensa você, eu vou adorar a Deus, eu vou passar tempo com Deus, eu vou fazer jejum, vai ser tudo bom, a partir de agora tudo é bom na sua vida. Não é não. A partir de agora tudo é difícil, porque você disse sim ao Senhor Jesus. E o pior de tudo é que tudo isso vai vir, e quando você disse sim ao Senhor Jesus, você está dizendo, eu sou diferente desse mundo. Eu sou diferente desse mundo. Eu não vou ceder às coisas desse mundo. Eu não vou ser um mal pagador. Eu não vou ser um fofoqueiro. Eu não vou ser um hipócrita. Eu não vou ser um adúltero. Eu não vou ser um mentiroso. Eu vou ser diferente. Eu vou ter dentro de mim os princípios dessa palavra e eu vou amar essa palavra. E quando você diz sim, você está falando isso, você não está falando só sim para uma religião. Eu era católico, agora eu sou crente. Antigamente eu cantava Ave Maria, agora eu vou cantar alguns hinos. Não! Você está dizendo que essa palavra é a única verdade que você vai seguir. Você está dizendo que essa palavra aqui vai mudar o seu interior. Aquela canção que nós cantamos.
Jesus Cristo mudou meu viver. Você está dizendo, eu sou mudado. As pessoas, quando fecham você no trânsito, elas esperam que você é mudado, né? Quantos de nós temos um peixinho lá atrás, a frase bonita do Senhor Jesus, mas quando leva uma fechada no trânsito, quando você diz sim a Jesus, as pessoas esperam que você seja diferente. Eu conheci um pastor lá em Vitória, no Espírito Santo. É um pastor muito conhecido, ele é pastor de bastante gente importante aí no Brasil. E tinha um repórter da Veja que começou a pegar no pé da igreja dele, porque alguns caras da igreja dele, que era do governo, fizeram algumas coisas erradas. Você lembra da época da bancada, a bancada evangélica? Pois é. Foi a pior vergonha do evangelho. E um tantão dessa bancada era da igreja dele. Então, os caras da Veja iam lá fotografar a igreja dele, ia lá ver o que ele tinha na igreja dele. E a igreja dele é bonita, tem um mangue, é um vidro, um blindex grande no púlpito. No púlpito, e atrás do púlpito dele tem um mangue todo iluminado, então de noite fica a coisa mais linda, uma das igrejas mais bonitas que eu vi. Eu fui pregar lá, eu quase ficava toda hora olhando para o mangue, de tão bonito que era a igreja. E aí ele pegou um voo, encontrou o repórter da Veja e falou, cara, por que você pega no nosso pé? Tem tantos outros políticos aí que fazem coisa pior, então por que você pega no pé dos evangélicos? E o repórter disse, sabe por quê? Porque dos evangélicos nós esperamos coisas diferentes. Nós esperamos que vocês sejam melhores. Nós esperamos que vocês vivam aquilo que vocês pregam. Então, querido, quando você diz eu sou cristão, você está falando não a Faraó. E ele já está esquentando a fornalha. Ele já está esquentando a fornalha. E o Faraó disse, olha menino, se não prostrar, vai para dentro. E lá tem um fogo e eu quero ver quem vai te livrar. Aí sabe o que os meninos mal criados fizeram? Falaram, olha, nós não vamos nem falar sobre esse assunto com você. Não vamos conversar sobre esse negócio. Não temos nada para falar desse negócio. Só vamos dizer uma coisa para você, o Deus a qual nós servimos, com certeza nos livrará desse fogo. Você sabe para que nós usamos esse fogo? Nós falamos assim, Deus vai me livrar desse fogo. Deus vai me livrar dessa situação. Deus vai me livrar daquela situação. Parece que ser crente é ser tudo. Não, Deus vai te dar graça para você andar na verdade. Deus vai te dar graça para você andar na justiça. Deus vai te dar graça para você ser fiel, para você não retroceder. Então falaram, amarra esses meninos, aumenta 7 vezes. O fogo estava tão forte que os caras que foram levar eles morreram. E eles entraram lá dentro tão confiantes. Ele falou, você sabe quem que eu vou encontrar no deserto? Você sabe quem que eu vou encontrar no fogo? Agora o fogo, querido, não é que Deus vai matar o que está falando mal de você. Porque nós achamos assim, o fogo, aqueles que estão me injustiçando, aqueles que estão falando mal de mim, aqueles que estão tentando me enganar, aqueles que estão tentando me ludibriar, Deus vai matar eles. Não. Deus vai dar graça para você amar eles. Deus vai dar graça para você perdoar eles. Deus vai dar graça para você abençoar eles. Porque o Senhor Jesus disse, abençoar aqueles que te perseguem e orar por aqueles que falam mal de você. É um pouco diferente o Evangelho. Um pouquinho diferente. Deus vai me dar graça. Deus vai me dar graça. Deus vai me dar graça. E aí quando Nabucodonosor olhou lá dentro, os meninos estavam rindo. E não estava 3, tinha 4.
E o Nabucodonosor olhou, porque aquilo estava forte como o sol. E ele perguntou, nós não colocamos 3 lá dentro? E os ajudantes dele lá, os príncipes e capitães, falaram, sim, faraó, colocamos 3, mas não tem 4. E eles olharam e falaram, é verdade, tem 4. E um é semelhante ao filho dos deuses. Ou em outra tradução, é semelhante ao filho do homem. Era Jesus que estava lá. Quando Estevão estava sendo apedrejado, querido, as pessoas tinham raiva por causa da verdade. As pessoas têm raiva por causa da verdade. Eu era muito jovem. E eu morava lá no Roxinóis. E eu congregava numa igreja na 14. Liderava os jovens lá. E todos os domingos eu pegava o ônibus, descia 3 quadras. Pegava o ônibus que passava ali na Calógeras. Perdão, na 13. Não, na Calógera mesmo. Que ia lá para o Roxinóis. E eu ficava... Qual é a Calógera que quando faz uma bifurcação com a... Com a Bandeiras? É ela, né? Então naquele ponto de ônibus, bem ali, um pouquinho antes da Bandeiras. E ali tinha uma prostituta que ficava ali, era o ponto dela. Um pouco mais para cima na esquina. Que eu sentava ali, via aquela menina e falava assim, eu vou falar de Jesus para ela. Mas daí eu pensava, se eu for falar de Jesus para ela, passar o pastor aqui, eu estou ferrado. Se um irmão vê eu falando que aquela, eu estou frito. Quem que vai acreditar em mim? Eu era um ex porcaria. Conversando que eu nunca, então eu ficava na minha ali, pegava um ônibus. Todo domingo, todo sábado, aquela coisa, aquele negócio me incomodando, até que um dia eu tive uma experiência com o Senhor de noite, comecei a orar, interceder por aquela menina, e eu disse, se ela tiver amanhã, lá eu vou falar de Jesus para ela. Eu vou falar de Jesus, porque se o Senhor mudou a minha vida, o Senhor Jesus vai mudar a vida dela também. Mas era uma fornalha, querido. Você sabe que por as pessoas não entender a santidade, pelas pessoas não ter no seu coração pureza, não ter inocência no seu coração, o crente é o cara que mais consegue pensar mal um do outro. É o cara que mais consegue pensar mal. Se você passar numa rua, tiver um camarada sentado numa lanchonete, tomando tubaína, certeza que você vai ver Brahma Chopp. Certeza. Absoluta. E aí, se a tua imaginação for um pouquinho maior, você já vai ver uma outra pessoa que se levantou, a esposa de um outro cara que estava sentado, se levantou para ir no banheiro, passou perto da mesa, você já estava com a mulher. Bêbado. Assim, infelizmente, o crente vê. Isso é terrível, deveria. Agora, se nós tivéssemos uma consciência sã, se nós conseguimos ver quando você olhasse uma prostituta, você, como homem, não ia ver uma prostituta, você ia ver uma pessoa que carece de salvação. Quando você olhava por qualquer pessoa do sexo oposto, você ia ver alguém que carece de salvação, que precisa do Senhor Jesus tanto quanto você, que o Senhor Jesus ama tanto quanto você. Então eu decidi, eu vou pular nessa fornalha. Querido, não deu nega. Eu cheguei e vi aquela menina, cheguei para ela e falei, eu tenho um negócio para falar para você. Ela falou, fala. Eu digo, Jesus tem algo melhor do que essa vida aqui que você está vivendo. Ela olhou para mim e disse assim, que vida que eu estou vivendo? E eu fiquei cheio disso, eu falei, de prostituta. Vida de prostituta, você vende o seu corpo nessa esquina.
E o Senhor Jesus não quer isso para você. E quer saber de uma coisa? Eu não te vejo como prostituta. Eu te vejo como uma serva do Senhor Jesus. E você pode sair disso. Eu sei que isso aí dá dinheiro para você. O que você vai fazer? Você pode fazer qualquer coisa. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te levantar. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai te dar graça. E a menina começou a chorar na minha frente. A minha sorte foi que a menina chorou, porque do outro lado da rua estava um casal da igreja olhando para mim. Assim, eu sabia que alguém ia ver, mas não deu outra. O casal que também pegava ônibus parou e ficou, quando me viram, o Serginho abençoado, falando que a prostituta ficaram estática. Falaram, agora nós pegamos ele. Mas aí aquela menina começou a chorar e falou, sabe de uma coisa? A minha mãe é crente. A mãe dela era da Assembleia de Deus. E eu até os meus 16 anos, eu fui com a minha mãe na igreja. Mas eu me perdi, aquela menina chorou. E ela falou assim, eu vou me preparar para voltar para Jesus. Eu disse, preparar nada. É voltar agora. O Senhor te ama como você está. Mas eu acabei de vir de um programa, não interessa. O Senhor ama você. Quem vai te limpar não é a água dessa terra. Quem vai te limpar é o sangue bendito de Jesus. E aquela menina pegou, então ora por mim, se ajoelhou ali no meio do ponto de ônibus. Eu peguei, foi a minha salvação, foi que ela se ajoelhou e começou a chorar. E eu também me ajoelhei junto. Depois os irmãos vieram falar para mim, olha Serginho, que bênção, que não sei o que, mas se eu só tivesse, eu acho que se eu não tivesse ajoelhado, eu não sei se aquela menina voltou para o Senhor Jesus, mas eu nunca mais vi ela naquele ponto. Eu nunca mais vi ela. O evangelho de hoje, querido, é um evangelho de me dá, faz. O evangelho do Senhor Jesus é aquele evangelho que eu perdi a minha própria vida. Eu é que dou. Sou eu que falo. As pessoas não falam mais de Jesus. Eu falei domingo e volto a repetir, é vergonhoso, mas tudo que nós temos no fundo da igreja hoje é envelope de dízimo e oferta, é coisa para vender. Nós não temos mais um folheto de evangelização. Nós não temos mais um grupo de jovem que pega folheto e vai nas praças falar de Jesus. Nós não temos mais isso. Parece que nós nos importamos mais com as pessoas. As pessoas não se convertem mais nas ruas, querido. Eu vim de um tempo que nós fazíamos culto em praça pública, onde as pessoas se convertiam na praça pública. Eu vim de um tempo em que nós gastávamos tempo com as pessoas, nós orávamos, era de manhã, era de tarde, era de noite, a hora que precisava nós tínhamos. Hoje não, hoje nós temos uma reunião de célula e olha lá. Ninguém pode incomodar ninguém. A fornalha de fogo é negar a si mesmo. Tomar a cruz de Jesus e encontrar com Jesus no meio do deserto. Estevão estava lá, aquele jovem pregador do evangelho. Agora as pessoas rangiam os seus dentes por ouvir a verdade dele. E começaram a atacar pedra nele. Querido, o coração de Estevão não encontrou orgulho, não encontrou rancor. O coração de Estevão não encontrou olha o que estão fazendo comigo, eu só fiz o bem. Não, o coração de Estevão encontrou-se com o Senhor. Ele disse, eu vejo os céus abertos e à direita de Deus, o Filho do Homem que está de pé à direita. A única vez na Bíblia que Jesus é visto de pé. Aquela ação moveu Jesus. As pessoas veem o diabo nas tribulações, mas os santos veem Jesus. Quando nós passamos por situações adversas, nós vemos o diabo. É o diabo. Às vezes não é o diabo, não. É Jesus. E para sair de uma situação difícil, eu preciso encontrar Jesus. Eu não posso ficar amarrado com o diabo. Paulo encontrou Jesus. Silas encontrou.
Pedro e João foram presos, açoitados. Você não viu Pedro e João dizendo o seguinte: olha, o diabo se levantou contra a nossa vida. O diabo bateu em nós, usou aqueles filhos do demônio para bater. Não, você vê Pedro e João dizendo: nós, irmãos, vocês acreditam que nós fomos dignos de ser açoitados por causa do nome do Senhor Jesus? Cada chibatada daquela trouxe alegria naqueles homens. Eles não viram Satanás, eles viram Jesus. Ele disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é só comprar carro novo e casa, não. Eu posso passar por adversidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso atravessar o dia ruim. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou o meu viver. Ele mudou o nosso viver. Eu vou passar pela tribulação. Às vezes eu ficava bravo com aqueles corinhos da Assembleia de Deus, dizia: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque para mim prova não podia existir. Mas eu digo, elas existem sim. E é para dar glória a Deus sim. Porque você sabe que o seu Redentor vive e ele vai vir a seu favor. Ah, vai. Aquele que consegue glorificar no dia difícil. Aquele que com lágrimas vai semeando sementes. Com alegria ele vai ter uma grande colheita amanhã. Aquele que não tem medo do tempo difícil. Aquele que não acha que o evangelho é só esse evangelho de para-choque de caminhão, só evangelho de frase. Se nós vivêssemos as frases que falamos. Senhor Jesus, eu te dou louvor pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Eu te dou louvor pelo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor possa restaurar, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a sua igreja nesses últimos dias. Que o Senhor possa restaurar a sua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome para a glória do Senhor, que o Senhor nos dê graça no meio da fornalha, que o Senhor nos dê graça no tempo difícil, para não fraquejarmos, Senhor, para sermos valentes e permanecer, em nome para a glória de Jesus. Amém.